Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela conversa conosco hoje o historiador, escritor Luiz Bernardo Pericaz, que você já conhece, claro, mas a Eleonora aqui faz uma apresentação mais completa de nosso entrevistado e a gente começa, então, essa conversa de fim de tarde, início de noite. Nesse inverno aqui em São Paulo já está escuro, né? Então, Eleonora. Luiz Bernardo Pericaz, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui no Tutameia, hoje dia 24 de junho de 2024, Luiz Bernardo Pericaz é formado em História pela George Washington University, é doutor em História Econômica pela USP e pós-doutor em Ciência Política pela Flaxo, no México. É professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo e dos programas de pós-graduação em História Econômica e História Social da USP. Recebeu o Juca Pato em 2016, pela União Brasileira de Escritores, e pela Boitempo publicou Os Cangaceiros, Cansaço a Longa Estação, Caio Prado Júnior, uma biografia política que ele deu o Prêmio Jabuti de melhor biografia em 2017, e Che Guevara e o debate econômico em Cuba em 2018. E está lançando, já tem algum tempo que a gente queria falar com o Luiz Bernardo, mas vamos falar agora, Che Guevara e a luta revolucionária na Bolívia, pela Boitempo, e eu vou começar te perguntando, então, como é que foi o processo de pesquisa, de produção, por que você já mexeu muito nessa história latino-americana, porque você resolveu produzir esse livro sobre a fase do Che Guevara na Bolívia, onde ele morreu em 67. Bem, muito obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui com vocês, né? E poder conversar com o público também, né? Olha, esse livro foi publicado originalmente em 1997, né? Então, a pesquisa principal, original, se deu em meados da década de 90. A segunda edição desse livro saiu em 2008. E agora, né, ano passado, 2023, a Boitempo lançou essa nova edição, que é uma edição atualizada, né? Para produzir esse livro, quer dizer, naquela época, já na década de 90, eu fiz várias viagens à Bolívia, inclusive percorri aquela região onde o Guevara lutou, né? Entrevistei diversas pessoas, entrevistei o general Guerri Prado, né, que na época era capitão, né, e foi o responsável pela captura do Guevara. Entrevistei na Argentina o Ricardo Rojo, né, que escreveu aquele livro famoso, Meu Amigo Che. Entrevistei Humberto Vázquez Viana, da Rede Urbana da Guerrilha, o Chato Peredo, o Juan Letín, que é uma figura histórica lá na Bolívia, vários camponeses. Então, foi um período muito interessante, né? Porque eu pude ver de perto, primeiro, toda aquela região onde o Guevara lutou, mas também pude conversar com esses personagens muito importantes da história boliviana contemporânea. Eu utilizei, naquela época, um material que estava disponível. E o livro foi publicado naquele período que também foram publicados diversos outros trabalhos conhecidos, livros do John Lee Anderson, o livro do Paco Inácio Taibo II, o livro do Jorge Castanheda, né? Ou seja, era um momento que as pessoas tinham muito interesse pela vida e pelo pensamento do Guevara, né? Naquele período, eu utilizei vários periódicos brasileiros, argentinos e bolivianos que estavam sendo publicados na época, né, e que discutiam justamente toda essa trajetória do Guevara
em seus últimos momentos, principalmente na época da guerrilha, e usei uma bibliografia bastante ampla, né? Só que de lá para cá, muito material foi publicado, né? Vários documentos, inclusive documentos que eram classificados, norte-americanos, acabaram sendo publicados em anos recentes, né? Então, obrigatoriamente, qualquer pesquisador precisa atualizar o seu livro ao longo do tempo, porque esse livro é um livro que tinha sido publicado na década de 90, mas se a gente pensa que nós estamos em 2024, quer dizer, muito material novo surgiu, e você não pode simplesmente ignorar isso, né? Negligenciar esse material que acaba surgindo, tanto em termos de documentos, mas até mesmo de interpretações, novos relatos, né? Então, qualquer autor precisa estar constantemente relendo, revendo o que escreveu, revisando, corrigindo pontos, ampliando discussões, e foi o que eu tentei fazer nesse trabalho. Claro, eu já, desde o momento que esse livro já foi lançado, ano passado, eu já fiz novas revisões, já incluí novas informações para uma eventual próxima edição, né? Primeira parte do livro é uma parte mais descritiva, né? Vou discutir o ambiente político, econômico e social, principalmente da Bolívia, mas não exclusivamente, nos anos 60, né? Na década de 60, e principalmente a partir de 64, com a campanha do Guevara em 65 no Congo, posteriormente a ida dele para a Tchecoslováquia, o retorno a Cuba e, finalmente, a ida do Guevara à Bolívia, né? E aí eu tento mais ou menos reconstituir esse processo. Já a segunda parte do livro, eu vou dar mais detalhes de alguns aspectos da guerrilha, né? Ou seja, uma análise de diferentes aspectos daquela empreitada e a influência do ELN no ambiente boliviano. Aí eu vou discutir a área da guerrilha, a relação com os partidos políticos de esquerda, a questão dos militares, o Che no imaginário social boliviano, e, ao final, eu vou incluir, né, nos anexos uma seção de documentos, né, documentos da guerrilha do EGP, né, do Macete, e do ELN, que era liderado pelo Che, documentos dos militares, do governo boliviano e do próprio PCB. Quando eu falo PCB aqui, é o Partido Comunista da Bolívia, né? Sempre que eu comentar e utilizar essa sigla, eu estou falando do Partido Comunista da Bolívia. E também algumas cartas, né? Então, esse é um pouco o processo, né, de produção, né, de produção desse livro ao longo dos anos, né, da década de 90 até essa atualização nos anos recentes. Há um pesquisador boliviano, chama Carlos Soria Galvarro, que já naquela época tinha produzido uma coleção de livros muito rica sobre o Che na Bolívia, ou seja, recortes de jornais, matérias muito variadas que eram publicadas na imprensa boliviana da época. Você tem documentos do governo, documentos das guerrilhas, documentos do Partido Comunista. Então, quando você tem também pesquisadores, né, que fazem esse trabalho, né, como fez o Soria Galvarro, né, nós só temos que elogiar também, porque já há um acúmulo muito, muito grande, né, de material sobre o Guevara na Bolívia, né? Mas é aquilo, o Che, se você pensar, o Che vai ser incorporado ao imaginário social boliviano e de uma maneira muito interessante, né? Se a gente pensar que o Guevara, nos anos posteriores à execução dele, se tornou um santo popular, né?
ele vai ser chamado, na região onde ele lutou, de San Ernesto de la Higuera, né? Eu me lembro, na década de 90, quando eu estava andando naquelas estradinhas de terra, no vilarejo de La Higuera, onde ele foi executado, né? E você olhava pelas janelas daquelas casinhas, né, de camponeses, e lá dentro você às vezes via umas mesas que tinham em cima da mesa estatuetas de santos e uma foto do Guevara e velas, e as pessoas rezam para o Che. Então, você tem a história, por exemplo, da maldição do Che também, né? Que é muito interessante, porque, claro, a gente está falando isso, obviamente, do imaginário popular, mas você tem a ideia de que todos aqueles que tinham alguma participação na captura ou no assassinato do Guevara, de alguma forma, foram vítimas dessa maldição do Che, né? O coronel Toto Quintanilha, por exemplo, que foi cônsul em Hamburgo e foi assassinado, o general Zenteno Anaya, que foi assassinado em Paris, o tenente-coronel André Sellet, também assassinado na década de 70, Juan José Torres, que chegou a ser presidente da Bolívia, foi assassinado na Argentina, o Honorato Rojas, que era um camponês, foi assassinado também, o agente da CIA, Félix Rodrigues, que estava ali no momento da captura e que supostamente era alguém muito saudável, mas que começou a ter ataques de asma a partir daquele momento. O general Barrientos, que teve um acidente que o vitimou também, o general Guerri Prado, na época capitão, e que anos mais tarde levou um tiro que o deixou paralisado e numa cadeira de rodas. Então, claro, a gente está falando do imaginário popular. Obviamente que isso não corresponde à realidade, mas, de qualquer forma, vocês podem perceber como o Guevara é absorvido, né, pela mentalidade pelo folclore boliviano. Se a gente pensar, eu me lembro que eu, conversando com Humberto Vázquez Viana, naquele período, ele me dizia que isso na década de 90, em Santa Cruz, tinha um médium que recebia espíritos de vários médicos, né? E ele fazia operações, né, cirurgias espirituais. Um desses espíritos era supostamente o espírito do Che, que fazia cirurgias espirituais para a classe média de Santa Cruz, o que é bastante engraçado, se você pensar, né? A forma como ele vai ser absorvido, né, pelo imaginário popular daquele país, né? E a gente também pode pensar outra coisa. O Guevara, ele, quando vai à Bolívia, aquela não era a primeira vez, né? O Guevara já havia passado pela Bolívia quando era jovem. Ele chega ao território boliviano na sua segunda grande viagem latino-americana, né, importante, né? As pessoas conhecem muito aquela viagem que acabou se tornando emblemática pelos diários de motocicleta, né, que ele fez junto com o Alberto Granado. Mas a segunda viagem talvez tenha sido mais importante em vários aspectos. Ele vai fazer essa viagem em 1953, com Calica Ferrer, que é outro amigo, e o primeiro país que ele passa é justamente a Bolívia, que havia passado por uma revolução em 52, e 53 é o ano da promulgação da reforma agrária na Bolívia. Então, Guevara, obviamente, ele fica muito pouco tempo, né, naquele país, vai ficar pouco mais de um mês, não é tempo suficiente para você conhecer profundamente aquela realidade, mas, de qualquer forma, ele já está vendo de perto uma experiência revolucionária. E ele já vai ter várias restrições, né, àquela experiência. Ele vai dizer: essa revolução vai fracassar se não conseguir sacudir o isolamento espiritual dos índios,
se não lhes tocar o que tem de mais profundo, comovendo-os até os ossos, devolvendo-lhes a estatura de seres humanos. E em relação ao Paz Extensoro, né, que encabeçava o governo na época, ele vai dizer: esse Paz Extensoro não passa de um reformista que borrifa os índios com DDT para lhes tirar as pulgas, mas não resolve o problema essencial, que é a causa das pulgas. Uma revolução que não chega às últimas consequências é uma revolução perdida. Mais tarde, na década de 60, quando o Guevara já é autodirigente do governo cubano, o Guevara vai cravar a forma como ele encarava aquele processo. E ele vai dizer: a Revolução Boliviana é uma revolução burguesa muito tímida, muito debilitada pelas concessões que teve de fazer, com sua economia totalmente ligada à economia imperialista e totalmente monoprodutora, composta de exportadores de estanho, uma burguesia que deveria ser, em parte, mantida pelo imperialismo. Então, a gente percebe que o Guevara viu claramente as limitações daquela experiência histórica, né? Ele percebeu os retrocessos, a contínua dependência externa, a ação do imperialismo no país, a permanente pobreza, a permanente desigualdade, a atuação dos militares, que cada vez mais ganhou destaque naquele país, e um governo extremamente autoritário, um governo repressivo, né? Então, você tem já um entendimento, né, de que a situação da Bolívia é uma situação muito frágil e que é uma revolução, em grande medida, fracassada. É uma revolução que não foi até as últimas consequências. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que lembrar que quando o Guevara vai lutar na Bolívia, ele não está lutando lá inicialmente com a ideia de fazer eclodir um processo interno na Bolívia, né? O Guevara chega àquele país com um grupo, né? E depois está montando aquele grupo que tem bolivianos, cubanos, peruanos, né? Você está montando um grupo internacionalista que tem como objetivo criar condições para o início de uma revolução continental. É um projeto bastante ambicioso, obviamente, mas que não tinha como projeto inicial fazer que a revolução, já daquele momento, fosse levada para as cidades bolivianas e que aquilo ali fosse um processo para tomada de poder na própria Bolívia. Obviamente, aquilo ali todo o caráter daquele processo vai mudar, né? A partir do momento que o Guevara e o seu grupo iniciam as atividades guerrilheiras e, infelizmente, quer dizer, aquele projeto vai fracassar. Mas a Bolívia, a gente pensa, Bolívia, o que era a Bolívia em 1966, né? O ano do ingresso do Guevara naquele país. É um país que tem em torno de 4 milhões de habitantes, né? Em torno de 35% da população viviam em áreas urbanas, ou seja, é um país ainda majoritariamente rural, e com a grande massa da população indígena, né? E se você juntar os indígenas e os mestiços, esmagadoramente a população que conformava o país, né? Dessa população, a grande maioria dessa população indígena, a grande maioria quechua, mas também uma população bastante significativa de aimarás, né? Além de outros grupos, como os próprios guaranis, né? Uma taxa de analfabetismo enorme,
a maior parte da população trabalhando em agricultura, né, em trabalhos agrícolas, e um país que, em termos de exportação e importação, está muito dependente das relações com os Estados Unidos, né, ou Inglaterra, né? Então, você tem, na verdade, um país que não conseguiu fazer com que aquela revolução, de fato, desse um salto qualitativo na vida da maior parte da população quando Guevara chega ao país. Mas você tem um país que está no coração da América do Sul, né? E a Bolívia, a gente tem que pensar também, a Bolívia não era o país em que o Guevara pretendia inicialmente, nem os cubanos, dentro do projeto cubano, não era o país que inicialmente era colocado como foco central desse projeto. A Bolívia sempre foi colocada como uma retaguarda muito importante para os projetos dos cubanos naquela região. E há antecedentes, e sempre quando a gente fala nesses antecedentes, a gente fala que a Bolívia não só funcionava como uma retaguarda, mas que tinha um apoio muito importante do Partido Comunista da Bolívia, né? Você tem dois antecedentes importantes, um no Peru e um na Argentina. Os dois antecedentes fracassaram, mas os dois antecedentes já tinham a Bolívia como um local de passagem para guerrilheiros que estavam sendo apoiados e treinados pelos cubanos e que estavam sendo apoiados pelo PCB, pelo Partido Comunista da Bolívia. Um primeiro exemplo é a guerrilha de Puerto Maldonado, né, em 1963, e as posteriores investidas do ELN, o Exército de Libertação Nacional, liderado por uma figura que nós todos conhecemos, o Héctor Berra, né? E o MIR, né? O Movimento de Esquerda Revolucionária, o MIR dirigido pelo Luiz de la Puente, né? Essas duas experiências de luta armada no Peru vão fracassar, né? As forças de segurança peruanas, né, as Forças Armadas, vão conseguir anular, né, eliminar essas tentativas revolucionárias naquele período. Ao mesmo tempo, na mesma época, você tem, em 63 e 64, o Massetti, Jorge Ricardo Massetti, que era um jornalista que tinha entrevistado o Guevara já durante o processo revolucionário em Cuba, e o Massetti acaba se encantando com a Revolução Cubana, ele acaba indo posteriormente, depois do triunfo da Revolução, em janeiro de 59, e o Guevara convida o Massetti para ser um dos fundadores e o diretor da Prensa Latina, né, que era essa agência de imprensa que serviria como um contraponto para essas agências de notícias estrangeiras, principalmente norte-americanas, e que teve nomes emblemáticos, né? O Rodolfo Walsh, o Gabriel Garcia Marques, quer dizer, muita gente importante passou por ali. O Massetti conversa com Guevara e ele acaba entrando nesse projeto como do Exército Guerrilheiro do Povo, EGP, né? Como o comandante segundo, né? Primeiro, porque quem seria o comandante primeiro? O comandante primeiro seria o próprio Che, né? Além disso, você tem na Argentina um personagem do Ricardo Giraldes, né? Que era o Dom II Sombra, um personagem clássico da literatura. Então, Massetti seria o comandante segundo. Eles vão com um punhado de homens. Eles vão treinar, eles primeiro vão para a Tchecoslováquia, de lá eles vão para a Argélia, eles recebem um apoio do governo argelino, de lá eles vão
para a Bolívia. E na Bolívia eles recebem o apoio novamente do PCB, né, para poder, então, atravessar a fronteira e tentar iniciar um processo revolucionário na Argentina. Então, você tem um punhado de homens na região de Salta, que é maior do que Cuba inteira, uma região gigantesca, muito pouco povoada. A população da Argentina mal sabia da existência desse grupo. E esse grupo é totalmente destruído, né? Alguns perdem a vida em combate, outros são presos, e o próprio Massetti desaparece. O corpo dele nunca foi encontrado até hoje, né? Então, essa experiência também, né? Porque um dos grandes sonhos do Guevara era lutar na Argentina, né? Inclusive, logo depois do triunfo da Revolução, ele conversa com Fidel e ele confidencia que ele queria ter a liberdade de, posteriormente, poder lutar em outros lugares, inclusive na própria Argentina. E vocês imaginam, a guerrilha do EGP, no seu momento, no seu auge, devia ter entre 20 e 30 combatentes. Quer dizer, é muito pouca gente para tentar fazer uma... E eles começam com muito menos. Eles conseguem arregimentar ainda alguns estudantes universitários, que também eram jovens sem experiência militar. Então, foi um desastre aquilo, né? Depois vocês têm o caso da Aide Tamara Bunkebider, a guerrilheira Tânia, que é enviada também pelos cubanos para a Bolívia, para fazer esse trabalho de se infiltrar, né, na sociedade política, né, no meio político boliviano, conhecer pessoas importantes dos ministérios, né, e passar informações, porque a gente lembra, a Bolívia tem esse papel muito importante, é um país central e que qualquer projeto dos cubanos ou de país ou dos nacionais de países fronteiriços necessitariam daquele apoio, né, na América do Sul, para que os seus projetos pudessem ser levados adiante de uma maneira, quem sabe, mais eficiente. E a guerrilheira Tânia efetivamente chega à Bolívia e começa a fazer o trabalho de uma maneira muito competente naquele projeto. Tudo aquilo vai por água abaixo também durante o período da guerrilha do Guevara, porque eles descobrem depois o material todo que ela estava guardando e muitos daqueles nomes, daqueles disfarces são revelados. Mas, de qualquer forma, você também tinha esse elemento lá. Então, você tem, na verdade, uma diversidade de fatores que mostram que a Bolívia tinha um papel nesse projeto do Che. E é interessante, porque quando os guerrilheiros cubanos estavam treinando na ilha, antes da chegada de todo o grupo à Bolívia, eles estavam estudando Quechua, né? O interessante é que a área da guerrilha onde eles vão lutar era uma área guarani. Eles não falavam Quechua naquela região, o que é algo também muito complicado. No próprio acampamento do Guevara, você tinha gente estudando francês, mas eles não estudavam guarani, né? Então, muita gente acredita que, na verdade, tudo estava sendo planejado para que a guerrilha fosse, ou pelo menos aquele núcleo fosse instalado no Alto Beni, no Chapare, em outra região da Bolívia, e não aquela, em Ancahuaçu, né? No Oriente Boliviano, porque seria numa linha que seria mais próxima, justamente, do Peru, para facilitar
essa conexão com as guerrilhas, com uma possível conexão com guerrilhas peruanas, né? Mas o fato é que eles foram para uma região muito complicada, né? E que, em termos humanos, demográficos, linguísticos, étnicos, era muito diferente do que você imagina em termos de Bolívia, né? Muita gente pensa, Humberto Vasquez Viana me dizia que o Guevara talvez tivesse uma concepção andina da Bolívia, e que, quando ele vai para aquela região, é uma região muito diferente, né? Em termos geográficos também. O fato é que Guevara ele sai, o périplo do Guevara, e a gente pensa, olha, o Guevara vai sair de Cuba no final de 1964 para fazer aquele famoso discurso dele nas Nações Unidas, né? O discurso dele na ONU. De lá, ele vai fazer um giro por vários países africanos, né? Início de 65. Ele retorna a Cuba e ele vai ficar muito pouco tempo em Cuba. E ele vai desaparecer das vistas da imprensa, do grande público. E é interessante porque o governo cubano vai ser muito pressionado, Fidel vai ser muito atacado, porque diziam, por onde anda o Guevara? Né? O Guevara, do momento que ele, entre aspas, desaparece, né? No começo de abril de 65, até ele ser encontrado finalmente, só mesmo quando ele já está na Bolívia, né? As pessoas vão conjecturar todo tipo de coisas assim absurdas, né? Então, por exemplo, naquele período inteiro, você tem gente que diz que ele estava asilado na embaixada chinesa, que ele teria sido executado pelo Fidel, que ele estaria preso, que ele teria se suicidado, que ele teria ido lutar em vários outros países. Então, você tem um boato, por exemplo, que ele teria vendido segredos cubanos aos norte-americanos e que ele estaria morando nos Estados Unidos, que ele teria ido lutar na República Dominicana, ou que ele estaria cortando cana em Cuba, ou que ele estaria no Panamá. Tem um boato que diz que ele estaria preso na fortaleza de La Cabaña e que ele teria colocado um pedido de socorro numa garrafa e jogado no mar, pedindo. Tem gente que diz que tinha visto ele em Nova York, tem gente que viu ele lutando no Vietnã, tinha gente que estava dizendo, ele chegou a ser visto no Acre, e até no Paraná, e no Chile. Então, vocês imaginam, os boatos, né, alguns deles possivelmente plantados pelos cubanos, outros eram apenas boatos, mas o fato é que, em nenhum desses casos, o Che estava, de fato, naqueles lugares onde eles diziam, né? O Che, na verdade... Professor Pericaz, desculpe interrompê-lo aí, eu queria lhe perguntar um pouquinho mais sobre a própria produção do livro. Como a gente está vendo, até pela sua exposição, sempre que se fala em Che, há um forte componente emocional, afetivo, né? Até os afetos a extrema-direita odeia, mas, enfim. Sem dúvida. Eu queria saber sobre isso, sobre esse impacto, essa questão emocional na produção do livro, nas entrevistas. Você falou da santificação do Che, mas qual entrevista lhe provocou mais impacto na produção do livro? Então, essa é mais uma questão sobre a sua relação com o trabalho, ali, com essa produção, e eu queria encaixar uma outra questão, que é sobre a presença do agente da CIA na perseguição ao Che, e
E queria que você comentasse um pouco mais sobre isso e sobre Papel da CIA. a ação do norte-americana na repressão, no combate à democracia na Claro. América Latina. Uhum. Olha só, em termos de entrevista, várias delas foram impactantes, né? A entrevista que eu fiz com Gary Prado, por exemplo, que é o oficial, né, responsável pela captura do Guevara, acabou, inclusive, sendo publicada na época por aquela antiga revista Cadernos do Terceiro Mundo, não sei se vocês lembram daquela revista, e a entrevista acabou sendo publicada lá. A entrevista com Humberto Vasquez Viana foi muito interessante também, porque ele era irmão do Louro Vasquez, né, que era um guerrilheiro que lutou efetivamente do lado do Guevara, né, no ELN boliviano, e que perdeu a vida, foi torturado e assassinado. Então, você tem algumas entrevistas que realmente chamam a atenção, né? Eu sempre tive uma relação, eu particularmente sempre fui um grande admirador do Guevara, né? Então você tem que um pouco tirar esse lado afetivo, vamos dizer assim, né, de admiração, para tentar construir um texto que seja sofisticado e que respeite, né, o que realmente efetivamente ocorreu, sem tentar ser demasiadamente tendencioso, ainda que seja, obviamente, impossível você ser totalmente isento, isso não existe, né? Esse tipo de isenção não existe. Então, no meu caso específico, quer dizer, eu, mesmo sabendo de todos os percalços, as dificuldades e os limites, né, que você pode encontrar no projeto do Guevara, ainda assim eu sempre tive essa grande admiração, pelo menos pela figura, né, do Guevara. Em relação ao papel da CIA, olha, os Estados Unidos, já desde os primeiros anos, depois do triunfo da Revolução Boliviana, né, ou seja, década de 50 e a década de 60, a aproximação do governo norte-americano com os governos bolivianos, em geral, foi cada vez maior, né? Em termos de venda de equipamentos militares, de intercâmbio, de apoio a universidades, de troca de informações, e isso vai certamente ser ampliado a partir do golpe militar, né, do Barrientos e do Ovando em 64. Especificamente em relação à execução do Guevara, as ordens não partem de Washington, as ordens não partem dos Estados Unidos. O agente da CIA, né, efetivamente estava lá. Você tem uma foto, inclusive, famosa, uma das últimas fotos do Guevara, é uma foto em que esse agente, o Félix Rodrigues, está ali, né, em pé do lado do Che. Porém, as ordens para a execução do Che vieram de La Paz, ou seja, a ordem parte principalmente do general Barrientos, né, e daqueles que o cercavam no momento. Então, você tem o Ovando, você tem o Juan José Torres, você tem alguns outros militares. Há documentos que indicam que houve uma tentativa de que o Che fosse, inclusive, levado com vida, possivelmente até para fora do país, né? Mas não houve discussão, porque o general Barrientos acreditava. A gente lembra que o Régis Debray já tinha sido preso, tinha passado por um julgamento em que tinha sido bombástico, né? E ele imaginava, os militares bolivianos imaginavam que seria muito complicado você conseguir ter alguém da projeção, da importância do Guevara preso, sem que
não houvesse tentativas de resgate, ou que o governo cubano não tentasse fazer alguma troca, ou seja, seria algo muito arriscado, né? E eles achavam que, assassinando o Guevara e dizendo, e é o que eles fizeram, que eles viram que foi uma tentativa fracassada, que assassinando o Guevara e dizendo que aquele assassinato, na verdade, não teria ocorrido, o que teria ocorrido seria que o Guevara teria perdido a vida em combate, e as pessoas percebem que isso não é verdade. Ele foi visto entrando no vilarejo de La Higuera com vida, então essa história não durou, mas de qualquer forma... Deu uma interrupçãozinha aqui. Ele foi visto entrando, eu acho que é aquela foto que você tinha... ele foi visto entrando no vilarejo de La Higuera, né? Com vida. Então, ele certamente, você já tinha testemunhas que sabiam que o Guevara tinha sido capturado, que ele não tinha perdido a vida em combate. Então, essa história do combate, né, de perder a vida em combate, não se sustentou por muito tempo, né? E aí o Guevara é capturado, né? Vai passar uma noite ainda aprisionado, e no dia seguinte, né? E aí há divergências do horário, mas entre meio-dia e 1h pouco da tarde, ele vai ser executado, né? Mas as ordens efetivamente partem do governo boliviano, né? Ainda que, obviamente, o governo boliviano, durante todo esse tempo, estivesse recebendo apoio militar, econômico, político dos Estados Unidos, né? A gente lembra que os norte-americanos, uma das coisas que o Guevara acreditava é que ele acreditava na ideia de criar 2, 3, muitos Vietnã, né? E que quando você iniciasse um processo revolucionário, né? E a prioridade dele era a guerrilha rural, né? Com apoio dos camponeses, essa era principal na visão dele. Ele acreditava que os norte-americanos necessariamente enviariam tropas para tentar neutralizar aquelas guerrilhas. E a partir do momento que tropas americanas entrassem em qualquer país que tivesse com aquela experiência, haveria um levante nacionalista contra a ingerência do imperialismo naquele país. E que aí você reforçaria a luta revolucionária e você poderia levar adiante. Ao mesmo tempo, ele acreditava que se você tivesse, por exemplo, uma guerrilha na Ásia, né, no Vietnã, guerrilhas na África, um dos lugares que ele imaginava podia ser o Congo, né, e guerrilha na América do Sul, os norte-americanos teriam que enviar tropas para muitos lugares. Eles receberiam um rechaço da juventude e de boa parte da população do seu próprio país. Gastariam muito dinheiro, perderiam soldados, teriam dificuldades militares. Então, o Guevara acreditava que essa seria uma estratégia factível, vamos dizer assim. O fato é que, quando começa a guerrilha na Bolívia, os norte-americanos não vão enviar tropas. Eles vão enviar alguns assessores militares para treinar soldados bolivianos, rangers bolivianos, em torno, se não me engano, de uns 600 rangers. Então, você tem soldados bolivianos com treinamento de contra-insurgência, treinamento anti-guerrilha, e aquelas tropas muito bem preparadas. Então, aquilo não ocorreu da forma como o Guevara tinha planejado, né? Então, já foi um baque isso, de alguma maneira. E no Congo ele já não tinha tido sucesso, né? E em seguida na Bolívia ele também vai ter. Inicialmente os guerrilheiros que fazem parte do ELN são muito bem treinados. Você tem combatentes ali que são da melhor qualidade. Se você pensar quem estava lutando do lado do Che, né, naquele período, né, principalmente os soldados, os combatentes cubanos, você tem tenentes, capitães, comandantes,
você tem gente que tinha lutado na Serra Maestra e nas Cambrai, né? Veterano da guerrilha do Congo. Você tem membro do Comitê Central do PCC, né? Que é o Partido Comunista de Cuba. Quando eu falar PCC também, a gente lembra que estou falando do Partido Comunista de Cuba. Você tem funcionários de alto escalão ali, então é gente muito bem preparada. Não é. Você está falando de homens que estão lutando ao lado do Che porque eles aceitam aquela incumbência, e são pessoas que têm um preparo militar, um preparo político muito grande. E, inicialmente, o grupo do Guevara tem sucesso, tem vários êxitos em termos militares, mas ele está sozinho ali, ele começa a ser cercado e, em última instância, ele não vai ter mais saída. E aí eu acho que entra uma outra questão importante, que é muito discutida, e alguns biógrafos, eu acho que, de maneira infeliz, colocam isso. Eu acho que, principalmente, o Jorge Castaneda, eu acho que talvez seja a pior biografia, se você comparar com as outras que tem no mercado, que diz que alguns desses estudiosos que gostam de dizer que o Fidel estava querendo se livrar do Guevara, e que era uma forma de se livrar dele era mandando ele ou para o Congo ou para a Bolívia, para tentar um pouco, que já havia desavenças entre os dois, em que então o objetivo seria abandonar o Guevara à sua própria sorte na Bolívia. E eu particularmente discordo totalmente disso. Quer dizer, quando a gente está falando do personagem como Guevara, a gente fala de alguém que tinha sido presidente do Banco Nacional de Cuba, ou seja, alguém que ocupou cargos de alto escalão no governo cubano e cargos muito importantes. O Guevara foi presidente do Banco Nacional, o Guevara foi ministro de Indústrias, ele encabeçou várias delegações diplomáticas e comerciais de Cuba, ele vai representar Cuba na conferência do Conselho Interamericano Econômico e Social, em Punta del Este, né, aquela famosa conferência em 61. Ele representou Cuba na UNCTAD, ele representou Cuba e discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 64. Ele vai discursar no 2º Seminário Econômico de Solidariedade Afro-Asiático na Argélia. Então, você está falando de um personagem que não é pouca coisa, né? E ele é capaz de abandonar a sua posição no governo cubano, né? E de levar adiante a luta revolucionária em outros países, e vai terminar os seus dias lutando na Bolívia, né? E quando ele vai lutar na Bolívia, a gente pensa tanto na luta revolucionária no Congo, como depois, quando ele sai do Congo e vai para a Tanzânia, onde ele vai permanecer por um período muito curto, né, escondido no piso superior da embaixada cubana em Dar es Salaam. Depois ele vai para a Tchecoslováquia, depois ele retorna a Cuba, depois ele vai à Bolívia. Tudo isso, se a gente pensa, não é fácil. Ele vai lutar no Congo, você tem em torno de 120 homens lutando com ele. E depois você tem... Ele recebeu todo o apoio logístico do governo cubano. Armamentos, combatentes treinados, traslado para diferentes países, nova documentação, casa de apoio, suporte diplomático, a Conferência Tricontinental e a Conferência da OLAS, né, exaltaram o Che. Ele não participou, obviamente, mas o nome dele, né, eles promoviam as ideias do Guevara. As ideias do Che eram ideias oficiais, era um político oficial de Estado em Cuba, né? Então, nós estamos falando de todo um processo muito complexo. Como é que você transporta não só o Guevara, como outros dirigentes ou membros do governo cubano ou soldados para diversos desses países
escondidos, com documentação falsificada e com apoios vários, né? Não é fácil. Isso tudo custa muito dinheiro. É um risco para o governo cubano ser descoberto. Então, assim, o Guevara e o Fidel, até o final da vida, essa é a impressão que eu tenho, mantiveram uma relação muito próxima de amizade, né? Eu não consigo ver esse tipo de afastamento. Uhum. Professor, a morte de Guevara acontece, o senhor falou do contexto na Bolívia, acontece também no momento de muita ebulição na América Latina, né, de resto em vários lugares do mundo, mas ficando na América Latina. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o impacto dessa morte, que ecoou e ecoa ainda, e o que explica a permanência dessa figura na história mundial, que talvez é a pessoa que mais vê registrada em camisetas, não existe personagem que seja mais citado, né? E, pelo menos que a gente conhece. O impacto e por que ele permanece atual. Claro. Olha, o Che... Primeiro a gente tem que pensar que o Che não está sozinho na década de 60 como um formulador ou como dirigente. Então, nós temos vários nomes que também são muito importantes na década de 60. Talvez o Guevara seja... E a gente está pensando, quando eu falo na década de 60, eu estou falando do pensamento radical de maneira geral. E a gente pode falar de muitos nomes importantes. Olha, Malcolm X é um nome muito importante, né? O Frantz Fanon, que falece bem no comecinho daquela década, mas as ideias dele vão ainda reverberar durante muito tempo. A gente tem o Ben Bella, na Argélia, a gente tem o Nkrumah, né, em Gana. Aqui no Brasil nós temos o Marighella, né? Então, nós temos a década de 60 é uma década muito rica, né, em termos desses personagens que, ao mesmo tempo, são intelectuais importantes e que são dirigentes políticos, e que muitos desses aí deram a vida, né, lutando seja resistindo a ditaduras, seja lutando por mudanças estruturais nos seus países, pela Revolução Socialista. Guevara, de fato, é um personagem que talvez, simbolicamente, seja desses todos, talvez até mais que o próprio Fidel, né? Porque o Fidel tinha um papel a cumprir como estadista em Cuba. O Fidel não pode abandonar a sua posição dentro do governo cubano, algo que o Che talvez tivesse mais flexibilidade, né? Eu acho assim, de um lado, o Che tem que ser visto como um homem que não pode ser descolado da época dele, ou seja, ele vivia aquele momento. As ideias dele, obviamente, estão ligadas àquele momento histórico específico. Por outro lado, o Che é alguém que vai tentar formular ideias para a transição ao socialismo, ou seja, num período não só como formulador da luta armada, né, de como chegar ao poder, né, e como fazer com que a luta se espalhasse pelo mundo, mas também como construir o socialismo dentro de Cuba, né? A gente está falando de alguém que, como eu falei, vai ocupar cargos importantes, tanto no Banco Nacional de Cuba como no Ministério de Indústrias, e que vai tentar implementar algumas medidas dentro do governo cubano para dar um salto de qualidade, né, no desenvolvimento econômico, na autonomia de Cuba, na transformação de Cuba em um país que tivesse, né, de alguma maneira, uma posição muito diferente do momento anterior, do período batistiano, né, e com a subordinação total ao imperialismo norte-americano. Guevara, se a gente pensar, é um homem que age como pensa, né?
seja, há uma coerência entre pensamento e ação, né? O espírito de sacrifício, alguém que ocupa aqueles cargos e que abandona aqueles cargos, que vai terminar a vida lutando na Bolívia com os camaradas dele, ou seja, é alguém que vive pelo exemplo. Ele não é alguém que senta no escritório e dá ordens. Ele é alguém que vai lutar e vai perder a vida, se for o caso, mas de armas na mão, né? Ele é importante no debate teórico, ele é importante como na luta contra o burocratismo, a crítica constante, né? A ideia de criação do homem novo, e esses debates todos, principalmente no período 63, 64, com o debate econômico em Cuba, né? A ideia do trabalho voluntário, da emulação socialista, dos estímulos materiais ou morais, né? A luta por libertação nacional, mas também a luta pela construção do socialismo, a luta contra o imperialismo, né? A visão de que a revolução é internacional, que a revolução fechada dentro daqueles nas fronteiras nacionais, ela é muito limitada, ela vai ser atacada, ela vai ter mais dificuldade de sobreviver, né? Ele está aberto a diferentes influxos teóricos também. O Che lia de tudo, né? O Che lia Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Stalin, Mao Tse-tung, ou seja, o leque de leituras do Guevara era muito amplo. Ele não tinha esse preconceito no que ele vai fazer críticas, e obviamente vai fazer várias críticas a vários autores, mas ele vai estar aberto a ler todos esses autores e vai estar aberto a conversar com diferentes grupos. Quando ele estava em Cuba, você tem desde peronistas de esquerda, você tem trotskistas, você tem grupos de libertação nacional, ou seja, você tem grupos distintos que vão ter conversas com ele. E mesmo quando ele está na Bolívia, ele vai tentar fazer negociações com o Partido Comunista, mas também com outros grupos, porque ele vê na luta em comum, assim, tendo um inimigo comum, e tendo naquele cenário a possibilidade de ter apoio dos mineiros, do campesinato, dos diferentes partidos políticos de esquerda que têm tendência, que são de tendências distintas, mas se você está lutando junto contra o inimigo comum, as lideranças vão ser formadas durante o processo e esse inimigo comum vai ajudar a que esses diferentes grupos possam, quem sabe, se unir na luta revolucionária, né? Então você tem todas essas. Enquanto ninguém anda na rua com a camiseta com a foto do Brezhnev, por exemplo, na camisa, né? Mas anda com a foto do Che, porque o Che ele tem a imagem sempre jovem daquele homem que não aceitou ficar apenas numa luta burocrática, mas na luta efetiva, né, no campo de batalha, e que nunca abandonou seus camaradas, né, até o último minuto. Então, tudo isso realmente faz com que a imagem do Guevara, de alguma maneira, e a própria vida, tudo isso que eu conto, quer dizer, desde a juventude, né, as viagens dele na juventude, a luta revolucionária em Cuba, que é uma luta épica, depois a passagem pelo governo cubano, a luta no Congo, esses momentos em que ele está na clandestinidade, a luta na Bolívia, quer dizer, a vida do Guevara também é uma vida muito rica, né? As pessoas, ele conheceu alguns dos personagens mais importantes do século XX, né? E certamente alguns dos personagens mais importantes da época dele. E teve uma influência em vários outros países além de Cuba, né? Então é alguém que eu acho que a imagem dele vai continuar por um bom tempo, né? Legal. Professor Pericaz, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, falando dessa figura que é
tão significativa, tão importante, um ícone, uma inspiração para todos os progressistas do mundo. Queria agradecer a grande assembleia que se formou aqui para acompanhar essas suas reflexões, as informações que o senhor trouxe aqui ao longo dessa conversa. E lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E para o pessoal que está chegando aqui, parece que tem bastante gente nova aqui na plateia, queria convidar todos para se inscrever também no grupo de amigos do Tutameia, que é um grupo no WhatsApp, em que a gente divulga as entrevistas, os vídeos que fazemos. O link para isso está na descrição desse vídeo. E agora, então, antes das nossas despedidas do boa noite, a gente devolve a palavra para o nosso entrevistado, para que dessa vez, sem perguntas, ele mande sua mensagem, o Pericaz, manda sua mensagem aí para o povo que está aqui com a gente e que seguirá conosco pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua. Olha, só mais uma vez, quer dizer, foi um prazer receber esse convite, né? Gentileza de vocês dois, e fiquei muito feliz de estar participando desse programa. Já assisti a vários episódios aí com muita gente boa, né? Que vocês conversam. Então é uma felicidade muito grande estar aqui também. E vamos confiar aí que em algum momento vamos fazer com que torcer para que as lutas aqui no Brasil, de fato, né, as massas e a esquerda, de uma maneira geral, consiga retomar, né, as suas lutas históricas, né, e que em breve nós todos estejamos aí nas ruas, novamente juntos aí nas lutas aí, que nós vamos ter nos anos vindouros aí. Mas, olha, muito obrigado, né, mais uma vez, e só tenho a agradecer, né, a todos pela paciência de terem ficado até esse momento aqui ouvindo a nossa conversa. Muito obrigado. E aqui está, vou mostrar de novo o livro. É o livro que... Mostra aí, isso. Que meio que norteou a nossa conversa aqui, livro mais recente do nosso entrevistado Pericaz, Che Guevara, a luta revolucionária na Bolívia. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.